à igreja de Coríntio. Aliás, a igreja de Corinto, e falando aos coríntios, não aos corintianos, né? Mas aos corintos. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 1. Está escrito bem ali na Bíblia, no nosso telão está assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando de quê? Paulo está falando ao povo de Corintos sobre a saída do povo do Egito, né? A gente tem assistido os 10 mandamentos e eles estão quase nessa fase. Eles estão na fase da praga, da morte dos primogênitos, e ali é quando eles serão expulsos do Egito, e com isso ele vai levando toda a riqueza do Egito que o povo vai dar para que eles possam ir embora o mais rápido possível, porque o negócio fica difícil. Então, Paulo está explicando isso ao povo lá na igreja de Corinto, de Corinto aos Coríntios. Diz assim: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ele diz batizado porque eles andaram debaixo da nuvem constantemente. A Bíblia diz que durante a noite, né, durante o dia, uma nuvem os cobriu, protegiam do sol, porque o deserto no sol é muito escalante. À noite é muito fria. À noite, o que acontecia com eles? 2 colunas de fogo vinham e se colocavam próximo deles. Irmãos, parece uma historinha que a gente não tem menção, mas eram muitas pessoas. Eram milhares e milhares de pessoas que saíram. Eu tinha um cálculo, agora não tenho. É acima de 1,5 milhão de pessoas. Mas ele fala mais de homens. Eles não contam com as mulheres. Mas se for contar com mulheres, alguns não eram casados, mas muitos são casados. E filhos, você imagina a quantidade. Alguns arriscam dizer, eu não vou arriscar dizer, mas posso dizer o que eles dizem. Não afirmo, porque a Bíblia não diz, a gente não afirma. Mas a Bíblia, alguns dizem que era uma base de 2,5 a 3 milhões de pessoas saindo, caminhando a pé, sabe, a pé, apenas carregando os seus pertences nos animais para poder suavizar o peso da carga, né, dos ombros. Enfim, e ali, imagine essa nuvem, essa coluna de fogo, aquecendo todo esse pessoal no meio do deserto. Irmão, o deserto é frio, totalmente frio à noite. Agora imagine essa coluna de fogo sendo o suficiente para aquecer essa quantidade. Tira os 3 mil, tira os 2.500. Se você botar 1 milhão de pessoas, se você botar 1.000 pessoas, pelo menos 1.000 pessoas, você imagina o tamanho dessa coluna para poder suprir no lugar aberto um aquecimento. Enfim, a nuvem durante o dia, a gente até pode negociar, porque às vezes você vê que em uma cidade, em um estado, fica tudo nublado, né? No outro estado não, então a nuvem cobriu o estado. Mas a coluna de fogo é o que está aquecendo esse povo. Então está dizendo, eles foram batizados na nuvem e depois eles foram batizados no mar. Por quê? Porque eles passaram por dentro do mar. Só que as águas estavam nas suas laterais. Né, nas suas laterais. Então eles foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, a comida de Deus. Eles comiam da palavra de Deus e comiam da provisão de Deus, porque caía codorniza, caía o maná, enfim, tudo isso era comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Lembra quando ele toca na pedra, né? Quando as coisas surgem para que eles possam beber. Enfim, as fontes que surgiam, isso tudo é a presença de Cristo já no Antigo Testamento, na vida desse povo que saiu do Egito. Lembra que o Egito era escravidão, não era exílio. Exílio é quando a pessoa come, bebe, tem casa. Nós somos exilados praticamente.
porque muitos não podem voltar. Se voltar, não voltam para cá. Então aqui é um exílio, né? Para muitos de nós. Né? Então, eles não, eles eram escravizados. Eles trabalhavam no Egito de graça. Eles trabalhavam de graça. Além disso, eles tinham que gerar comida para comer, a água para beber, enfim. Era tudo. Eles faziam mão de obra de graça. E o resto ele tinha que se virar para morrer. Essa é a verdade do povo do Egito. Então diz assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Aí começa o problema todo. Por isso, foram prostrados no deserto. Você está entendendo o que acontece com o povo de Deus? Esse povo estava com Deus o tempo todo. Mas nem todo mundo agradava a Deus. Aliás, só Josué e Caleb, né? Só Josué e Caleb que herdou a terra. O resto ficou. O resto ficou. Então vamos lá. Mas Deus não. Vamos lá, então já passou. E essas coisas foram nos feitas em figura, porque não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram. Isso Paulo relatando ao povo. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Isso já é aquela passagem que Moisés vai encontrar com o Senhor, e eles sentaram à roda do fogo, comeram e beberam, fizeram festa, se embriagaram. E depois, qual foi o primeiro passo? Depois criaram um bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro. Eles estavam ali totalmente folgados, totalmente à vontade. Porque Moisés não voltava. Eles não sabiam se Moisés ia voltar. Então eles começaram a fazer o quê? A idolatria. Através de quê? Porque o bezerro de ouro representava o Deus que eles queriam ver. Eles queriam ver Deus. Eles queriam ter um Deus como o Deus do Egito. Um Deus que eles pudessem ver. E isso aconteceu, infelizmente. E não porque não. E não forniquemos como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23 mil. A fornicação levou 23 mil pessoas a morrer no deserto. 23 mil pessoas a morrer no deserto. Aí a gente pergunta, mas por que Deus fez isso? Porque esse era o Deus que nós servimos, é o Deus que ele serviu. Às vezes, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente tem que dar graças a Deus pelo momento que nós vivemos. Porque se a gente vivesse no momento do Antigo Testamento, irmãos, talvez não ia existir quase ninguém nessa terra. Porque a lei de Deus é essa assim, ó. Se pecou, morre. Pecou, morre. Não tem mais, não tem jeito. Aí a gente fica pensando, o que seria de nós? Porque a minha pergunta é, quem é que não pega? Quem é que não aflige a lei do Senhor diariamente? Quem é que não? Só se for um demagogo para mentir diante da igreja, dizer que não faz. Porque é um comentário, um pensamento, isso acontece. Quem é que não fornica hoje em dia? A fornicação está... Quer dizer, lógico que tem muita gente que não faz isso, eu sei disso, mas a fornicação está em qualquer lugar, irmão. E as pessoas estão conscientes. Por quê? Porque a lei de hoje diz que você experimentar primeiro e depois fazer depois, né? A lei diz isso. O sistema diz isso. A garantia da gente viver bem no futuro é experimentando. É o test drive. Vamos fazer o test drive. Depois a gente compra o carro. E assim a gente põe a cabeça. E isso é uma leitura mundial. É um contexto total. Aí, se nós vivemos no Antigo Testamento, olha quantos caíram num dia. 23 mil pessoas morreram por causa da fornicação.
Dá graças a Deus porque a gente vive em Cristo Jesus. Porque senão estava difícil. Vamos lá. Ele continua dizendo assim: não tentemos, olha, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. É a serpente do deserto. Eu não vou entrar agora, mas depois do dia a gente explica sobre pelas serpentes do deserto. A gente explica depois com mais calma. E não murmuremos. Aí, olha, não murmurei. Agora que é um problema sério. Como também alguns deles murmuraram. E não pereceram, e pereceram pelo destruidor. Agora você vê a caminhada desse povo saindo de um lugar onde foi sacrificado. Lógico que a mão do Senhor esteve com ele, mas muita gente morreu no deserto, no Egito. Muita gente sofreu, muita gente chorou no Egito. Sabe, as famílias foram dilaceradas no Egito pela lei local. Aí Deus propõe eles para que eles possam sair do Egito. Aí Moisés é levantado no meio, prepara toda a saída. Deus se manifesta com as 10 pragas, se manifesta, mostra o poder dele. O poder de Deus não foi só manifesto aos egípcios, mas também foi manifesto ao Deus, aos seus filhos, para que eles pudessem saber. Logicamente que a gente pode conjecturar que no meio dessas pessoas deveria ter muita gente que não acreditava muito em Deus. Por que a gente pode falar nisso? Porque nós vivemos num país que não é o nosso. E baseado nesse contexto desse país, e quando se você for para a Europa é pior ainda, lá a crença em Deus é muito mais fraca do que aqui. Tem muito mais ateu na Europa do que aqui, do que no Brasil. Tem muita gente mais longe de Deus do que no Brasil. Aqui está ninguém. Por quê? Porque eles se agarram em quê? Eles se agarram no dinheiro. Eles se agarram naquilo que eles podem construir, naquilo que eles podem ter. Se eu estou comprando, se eu estou adquirindo, eu estou bem, não preciso de Deus. Está tudo bem. Aliás, Deus está me abençoando. Mas não é isso. Não é isso, é vida espiritual que ele está falando. Então a gente olha para isso, é a mesma coisa. Aí quando as coisas são tiradas deles, o que acontece? Murmuram, criticam, duvidam. E aí acontece o que tem que acontecer. Aí é aquela frase constante que diz assim: mas quando eu estava longe de Deus, longe da igreja, estava tudo tão bem. Foi só eu voltar para a igreja, olha pelo que eu estou passando. Tem gente que tem esse momento, tem esse de repente. Acha que quando volta para a igreja, as coisas pioram. Não pioram. É Deus consertando o que estava ruim. Porque a gente não pode deixar rastro. A gente não pode deixar rabo, melhor dizendo no português. Por quê? Porque se a gente deixar rastro, o diabo vem puxando aquela cordinha da gente, até envolver a gente em situações de novo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que desfazer os laços. E aí o que Deus faz conosco? Na inteligência de Deus, Ele nos leva a encarar os problemas, para que a gente possa dizer: não, eu não quero. Não, eu não quero. Não, eu não quero. É isso que Deus faz. Para que o diabo possa entender que você não faz porque você não quer, por temor a Deus, por amor a Deus, pelo que Deus fez na sua vida. É isso que Paulo está tentando dizer para esse povo: ei, lembra de todas as coisas que Deus fez pelos vossos pais, pelos nossos pais. Irmãos, o nosso contexto de vida nos leva a esquecer de Deus como Deus, tudo que Deus fez por nós. A gente vive de filosofia. Deus. Mas você não serve a Ele dessa forma. A maioria não ama Ele dessa forma. Eles mantêm Deus num lugar, numa prateleira. Você entendeu? É por isso que Jesus determinou a igreja. Jesus criou a igreja. Por quê? Porque se criando a igreja, é a única forma de você vir e alguém dizer assim: ei, lembra? Você saiu debaixo da nuvem. Ei, lembra? Você não morreu congelado. Ei, lembra? Eu fiz cair carne do céu. Lembra? Eu fiz cair pão do céu. Lembra?
meu filho morreu na cruz. Lembra? É a única forma da gente exortar, eu digo a gente ser exortado, melhor dizendo, entendeu? Por Deus, através da palavra. Porque a palavra de Deus sempre lembra do grande mistério que foi revelado, que é a morte na cruz do Calvário. Porque quando a gente lembra do que Jesus fez para a gente e dá o respectivo valor ao que foi feito por Jesus para nós, o que acontece conosco? A gente volta às nossas origens. O filho pródigo, quando ele perdeu tudo que ele tinha, e isso é uma parábola que serve para nós, porque às vezes o nosso conforto é mais importante. Às vezes o que nós temos é mais importante. Às vezes o que nós adquirimos é mais importante. Porque hoje eu não preciso estar lá. Semana que vem eu vou. Hoje eu não preciso dar a Deus o louvor que ele merece. Semana que vem eu vou, dou. Por que não? Vou ficar aqui. Hoje eu quero botar o pé para o alto e ver. Sinto bem. Está ótimo. Está ótimo. Mas no dia que as coisas forem retiradas, a gente esquece do pé para o alto. E nem lembra do pé. E vem adorar a Deus. Porque alguma coisa, quando Deus mexe nas nossas vidas, nas nossas esquinas, quando Ele mexe, tem coisas na nossa vida, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas na nossa vida que é permissão de Deus, não é Deus fazendo. É Deus permitindo para trazer a gente de volta. É porque, o que Deus está fazendo? Por que Deus está fazendo isso? Porque a vida que nós estávamos tendo com Ele, não era uma vida que Ele queria que nós tivéssemos. Então Ele permite algo acontecer, a gente sentir dor, para a gente possa voltar para Ele, que quando a gente voltar para a presença do Senhor, a gente vai tratar diferente. Por quê? Porque você adquiriu experiência da distância do Senhor. Paulo está advertindo esse povo para poder se lembrar de todas essas coisas. Aí mais na frente, mais um pouquinho. Esse é o que eu tenho que ler? Então diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É o mesmo que eu acabei de falar agora. As coisas são manifestadas, as coisas são relatadas, as coisas estão trazidas, por isso que a gente veio para a igreja e precisa de igreja para ouvir a palavra de Deus. Porque são figuras, porque você não viveu, são figuras, mas são verdadeiras, aconteceram. E a gente sabe se pegar atento a essas coisas. Ora, diz assim, aquele que, pois, cuida estar em pé, olhe bem, para que não caia. Sabe, são essas coisas que Paulo está advertindo a gente. Lembra disso tudo, fortalece isso tudo. Porque senão, o que cai, acha que não cai, cai. Não tem ninguém mais forte no nosso meio. Não tem ninguém forte o suficiente. Mas eu tenho minha vida com Deus, eu sei. Eu oro a Deus, eu sei, mas ore. Vigie. Porque senão cai mesmo, irmão. Adão, que foi formado, puramente formado, uma mente fresca. Não tinha ninguém para ele poder pecar naquele lugar. Ninguém. Não tinha uma mulher bonita, né? Não tinha uma mala de dinheiro para ele roubar. Sabe? O que você pensa dos pecados capitais? Não tinha. Não tinha nada para ele pecar. Era tudo bom. Tudo bom feito por Deus. Onde ele pegou? Comendo da fruta. Do fruto que ela deu. Uma coisa tão simples. Mas foi simplesmente uma palavra de Deus. Não como. Não é? Talvez Deus precise dizer assim, não vai lá na parte, não vai perto da árvore. Não toca na árvore. Não beba da árvore. Não sei, mas o fruto. Não coma do fruto. O que ele fez? Ele não violou a mulher nenhuma. Ele não roubou dinheiro nenhum. Simplesmente ele comeu o quê? Simplesmente ele comeu o fruto. O fato de comer o fruto, ele passou por cima daquilo que Deus determinou para a vida dele. É simples assim. É simples assim. É a gente subir por cima da palavra de Deus e assim, eu faço. E aí a gente peca feio. Então ele diz, cuidado.
porque os mais fortes também caem. Aí vamos lá. Não vejo sobre vós tentação, senão humana. Mas é Deus que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que não possa suportar. Então, ela vem, a tentação vem, mas Deus dá escape. Não é Deus que tenta, é a tentação que existe. Deus não tenta ninguém, mas Deus vai te dar o escape, para que você possa suportar. Vamos seguir, para a gente não nos atrasar muito. Portanto, meus amados, fuge, no caso ele é foge, né? Da idolatria. Foge da idolatria. Falo como um entendido, julgai-vos a vós mesmo o que digo. Porventura, aí vem abrindo alguns parênteses extras. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é na comunhão do sangue de Cristo. Desculpa, deixa eu dar mais ênfase. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos só pão de um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar. Mas digo, todo ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber, aí outra coisa. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Você está falando de ceia. Ele está abordando o tema de ceia. Porque comer carne lá fora, comer a comida dos demônios lá fora, não é simplesmente comer um prato de comida, mas receber aquilo que o mundo dá. Então ele diz, você não pode comer na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Né? Vamos lá em frente. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, o que Paulo está dizendo, querendo dizer aos coríntios aí, olha, cuidado com o que você anda, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você come, cuidado com quem você deve, porque você não pode participar de duas mesas. Ou você come da mesa de Deus, do alimento de Deus, bebe do vinho, da água de Deus, ou você vive dos demônios. Por quê? Porque se não é de Deus, é do demônio. São dos demônios. Então você está participando de coisas que não deve. Agora, ele diz assim, olha, na verdade é o seguinte, somos todos adultos, em outra linguagem em português, somos todos adultos, e dignos de consciência de fazer decisões. Todas as coisas nos são lícitas, todas, mas nem todas nos convêm. Você pode fazer uma coisa errada? Pode, você pode. É certo? Não, você pode. Por quê? Você decide fazer. Tem consequência? Tem. Mas alguém te amarrou para você fazer? Não, eu fui porque quero fazer.
mas ela não te edifica. Ela não julga. Ela te convém. Não é para você. Então é isso que a gente tem que, sabe, decidir. É botar fé nessa palavra, nessas coisas que Paulo está dizendo, e separar quem a gente anda, o que a gente come, o que a gente bebe, com quem a gente conversa, com quem a gente deita, com quem a gente participa da mesa. Por quê? Porque senão a gente está comendo comida de demônio. Alguém me pergunta, pastor, o senhor e a pastora, vocês costumam ir festa de pessoas que não são da igreja? Bom, se são meus amigos, sim, eu vou. Tem pessoas que não dá para deixar de ir, né? Tem pessoas que não dá, não são muitos nós, mas vamos. Mas se lá tiver pessoal bebendo, bom, eles vão beber até cair, mas eu não vou beber. Agora, se chegar lá e ninguém estiver bebendo, ou nós chegarmos lá, ninguém estiver bebendo, e passarem a beber, e não é só lá não, é em qualquer casa, passar a beber e a gente sentir que está começando a ter um desequilíbrio, a gente vê, a gente já pega a nossa coisinha, dá um abraçozinho, olha, já fiz a minha palavra, já temos a nossa cara e ó, o ambiente não me convém mais. Isso é em qualquer lugar, irmão. Se eu for na casa de crente está enchendo a cara de vinho, eu vou embora. Do mesmo jeito que eu vou num clube que tiver o cervejal. Você está me entendendo? Por quê? Porque vai tomar um copo, vai tomar dois, vai descer outra garrafa. Daqui a pouco está todo mundo cheio de monstro de novo, está comendo. Então eu saio por quê? Porque primeiro que eu zelo pela minha vida. Ela zela pela dela. Você está me entendendo? Ah, mas por que... E as pessoas da casa? A casa é deles, eu não posso fazer nada. Eles não vão deixar de ser meus amigos. Não vão deixar. Eu não posso fazer decisões para a vida deles, a não ser que eles me perguntem. O que o senhor acha? Eu vou dar minha opinião. Mas se não perguntar, tem vida na casa de cada um deles. Estou falando de crente, entendeu? Crente decide aquilo que tem. É o que Paulo está dizendo. Todas as coisas me são lícitas, mas tudo me convém. Se me convém, eu faço. Se não me convém, eu não faço. Agora, eu prezo a minha vida. Eu prezo a minha vida. Eu quero dizer com isso, se você for para um jantar aí, especial com alguém, família, você quer abrir uma garrafa de vinho para tomar com a família, tudo bem. Eu não vejo nada de errado. Uma garrafa, não são duas, não são três, não são quatro. Porque você tem o controle. Agora, você vai brindar alguma coisa, como uma champanhe, vai brindar, tudo bem. Se aquilo apenas é uma parte social das coisas, mas não tem vício agora. Se passou de uma, já é vício. Ninguém bebe social. O pessoal bebe porque gosta. Porque se purgante tomasse social, ninguém tomava purgante. Porque é ruim o purgante. A bebida é boa, porque se fosse ruim, ninguém tomava. Não é verdade? Quem bebe é porque gosta. Tem alguma coisa errada? É gosto. Agora, se não te convém, não faz. Eu penso assim. Então, eles vão deixar de ser amigos? Claro que não. Eles vão deixar de ser filho de Deus? Claro que não. Porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo. Ele já amou, ele não tira o amor dele. Agora, nós é que se distanciamos perto dele. E quanto mais longe, mais sofremos. Mas se a gente voltar, é como um filho, os braços estão abertos, ele abraça ele, chama bem o calor do coração e ama do mesmo jeito. Então a gente está aqui para orientar. A gente não está aqui para julgar. Nós não julgamos, nós não podemos julgar um ao outro. Quem nos julga é Deus. Deus sabe a coração de cada um de nós. A gente precisa o quê? É botar o ombro para as pessoas se apoiarem no nosso ombro mesmo e poder dar e subir na vida e se fortalecer. Porque é o que a gente deu agora um versículo atrás. Ei, você critica porque alguém faz uma coisa errada? Vigie. Porque daqui a pouco você pode ser pego fazendo também. Agora, se você colocou um ombro amigo na hora da caída de alguém,
Pode ter certeza que vai ter um ombro também, amigo, para poder te abraçar quando você precisar. É por isso que Jesus diz, olha, fazer ao outro aquilo que você gosta de receber. Então, se você estiver numa hora difícil, você ouvir alguém que está passando, vai lá, abraça, liga, faz alguma coisa, se apresenta. E não firme. Por quê? Lembra, você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos nada. Jesus foi e morreu por nós. Ele não perguntou a você se você queria que ele morresse por você. Ele decidiu morrer por você. Então nós temos que estar na igreja para quê? Para a gente ficar mais próximo de ser igual a Jesus. E Jesus é esse, nós temos que abraçar os que estão próximos da gente. Aqueles que estão curados, amém. Fica aí, vamos lá, vamos seguir junto. Aqueles que estão com um resfriadozinho no mundo espiritual, uma gripe, uma Covid, no espiritual, bom dizendo, vamos lá. Lembra de Jesus? Lembra? Então vamos lá, vamos se agarrar, vamos ajudar, vamos levantar. Porque morrer a gente não pode deixar morrer. Ninguém. A gente não pode contribuir com a morte espiritual de ninguém. Nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para trazer vida. Somos agentes de milagre, agentes de vida. Porque assim Jesus nos fez. Porque assim Ele é Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa fortalecer a vida de cada um de vocês que está aqui presente e daqueles que estão nos vendo e aqueles que não puderam estar aqui, que estarão semana que vem, em nome de Jesus. Nós estaremos aqui outra vez, manifestando aqui a palavra do Senhor. Porque, como diz nossos amigos estrangeiros lá do Brasil, lá de Minas Gerais, fala assim, que lugar não. Né? Lugar é ótimo, né? Nossos gringos, lugar não, filho. Então, TJ, estamos juntos. Aí, não, velho. A gente está aqui. Deus pode contar com a gente. Amém, igreja? Deus pode contar com a gente. A gente vai estar aqui sim, e os mais estarão junto conosco. Só lá em nome do Senhor Jesus. Depois vamos vir para frente fazer a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graça, te louvamos e bendizemos a tua palavra que o Senhor deixou para nós. Te dizer, ó Deus, como é importante ouvir o teu cuidado para conosco. Pai, nós somos criação tua e nós damos defeito demais. Não que a mão foi errada, é que a gente se corrompeu ao longo dos tempos. Mas que bom que o Senhor deixou uma fórmula de a gente poder voltar, ler e corrigir os nossos problemas mecânicos, os nossos problemas físicos, os nossos problemas espirituais. Ó Deus, muito obrigado pela tua pelos dias de culto na tua casa. Muito obrigado pelos teus filhos que chegam aqui. Ó Deus, queremos te declarar, Deus, que o Senhor é o Deus da provisão, o Deus Pai, o Deus que ama, e nós queremos também te amar como o Senhor nos ama. Eu sei que é difícil, mas a gente vai se esforçar mais e mais para te servir melhor a cada dia. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse culto, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Vamos ir para frente, vamos orar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo.